Meu nome é Alexandra e hoje eu vou estar trazendo para você, professor, o roteiro do meu projeto, que é a minha prova, e o tema dele é a primeira lei de Ohms. Tem 2 páginas, eu vou estar dividindo aqui para ficar melhor para entender. Primeiro, o objetivo do meu projeto: compreender e aplicar a primeira lei de Ohms, que relaciona a diferença de potencial, tensão, corrente elétrica e a resistência em um circuito. O aluno deverá ser capaz de montar circuitos simples, medir grandezas elétricas e verificar experimentalmente a relação entre velocidade, resistência e corrente. Aí, materiais necessários. Os materiais necessários para realizar esse experimento é o computador, internet, papel e caneta para fazer anotações. E as instruções são muito simples. Primeiro, o aluno deve acessar o link do simulador de PET colorado, iniciar a simulação. Segundo, montar um circuito simples. Nesse circuito, lá haverá uma bateria, um resistor, um fio condutor, um amperímetro e um voltímetro. Terceiro, o aluno deverá variar a tensão da bateria e registrar cada valor que a corrente vai medir pelo amperímetro do experimento, E depois anotar os valores obtidos em cada tabela. Depois construir um gráfico de velocidade vezes tensão de corrente. E logo em seguida observar a relação entre velocidade e corrente, se essas variações é linear ou não. E determinar o valor da resistência do circuito pela inclinação do gráfico e dos eixos que aparecerá nesse circuito. Depois repetir o experimento alterando o valor do resistor e comparar os resultados. Aí, logo em seguida, os alunos deverão analisar e discutir acerca de todas as experiências que tiveram aqui no passo anterior das instruções. Analisar e discutir. Verificar se o gráfico obtido é um reto. Analisar como a resistência influencia a intensidade da corrente elétrica. Comparar os valores obtidos no experimento com o valor teórico de resistência e indicar no simulado que eles fizeram aqui nas instruções. Aí, eu vou fazer umas perguntas para reflexão, e aqui eu fiz umas perguntas que eles têm que responder e refletir, A primeira é: o que acontece com a corrente quando a tensão da bateria aumenta? Segunda, como a resistência interfere na intensidade da corrente elétrica? Terceira, o gráfico de velocidade vezes correnteza. Corrente, apresenta que tipo de comportamento? Quarta, é possível identificar a resistência elétrica do circuito apenas pelo gráfico? Quinta, quais situações do cotidiano podem ser explicadas pela primeira lei de Ohms? E, na nossa conclusão, através da simulação, o aluno visualizará de forma interativa a relação entre tensão, corrente e resistência, consolidando o entendimento da primeira lei de Ohms. A atividade permite explorar o conceito de proporcionalidade direta entre velocidade e corrente e compreender o papel da resistência elétrica nos circuitos. E aqui está o simulador do site PET colorado, velocidade, corrente e resistência. E aqui
temos as baterias. No caso, elas não estão totalmente cheias porque a voltagem e a resistência estão assim. Mas observe bem que quando eu aumentar a voltagem, a corrente ela aumenta também. Mas na medida que eu aumento a resistência, a corrente diminui. Conforme eu vou mexendo aqui na resistência e na voltagem, pode perceber que a bateria ela vai se intensificando. E os alunos têm que perceber tudo isso, fazer uma tabelinha e notar o gráfico. E logo após a gente vai fazer as comparações no gráfico e medir esses valores. E é isso.